Em todo o mundo, os fazendeiros foram encorajados a usar produtos químicos para proteger suas lavouras e, em geral, eles se mostraram muito eficazes. O problema é que a maioria dos produtos químicos não consegue distinguir entre as pragas e seus inimigos naturais. Entre os últimos estão as libélulas, as aranhas, as joaninhas e outros insetos predadores. Eles se alimentam das pragas da lavoura e fazem parte da complexa interação entre as espécies, que chamamos equilíbrio da natureza. Enquanto esses insetos são predadores eficientes, selecionando suas presas com cuidado, os métodos dos fazendeiros provocam um massacre indiscriminado, atacando tanto as pragas como seus predadores. Os pesticidas naturais mais eficientes estão sendo dizimados em grande escala. Quem pode nos falar mais a respeito é Jeff Walsh, do Instituto Internacional de Controle Biológico. O uso de pesticidas químicos teve início há 50 anos. Ele significou uma revolução no controle das pragas, porque pequenas quantidades de várias substâncias químicas eram capazes de controlar uma vasta gama de pragas. Mas nas últimas décadas, à medida que aumentamos constantemente o uso dos inseticidas, vários problemas surgiram. Primeiro, descobrimos que alguns desses produtos podem impregnar o meio ambiente, poluindo e entrando na cadeia alimentar. Outro aspecto não menos importante é que os defensivos químicos foram perdendo sua utilidade para os agricultores, uma vez que passamos a usar quantidades cada vez maiores para controlar certas pragas que tinham desenvolvido uma resistência a eles. Isto já ocorreu com mais de 500 espécies de pragas em todo o mundo. É que, à medida que a resistência aumenta, o agricultor se vê compelido a pulverizar quantidades maiores, ou seja, usar mais produtos químicos. Isto significa que ele vai gastar muito mais com a colheita. Não só as pragas ficam mais resistentes aos produtos químicos, deixando de ser afetadas por eles, como estes mesmos produtos químicos estão afetando outro mecanismo de controle, os inimigos naturais da espécie. Portanto, mais produtos químicos, mais pragas, menos inimigos naturais, por conseguinte, mais pragas. Trata-se de um círculo vicioso, conhecido no setor como a rotina perversa dos pesticidas. Em um surpreendente número de casos, os cientistas descobriram que a maneira mais simples de proteger as lavouras é parar de usar pesticidas. Nos locais em que esta estratégia foi usada, os predadores das pragas aumentaram suas colônias e passaram a atuar como uma forma biológica de controle. Em alguns casos, as colheitas aumentaram. No Extremo Oriente, o arroz é o alimento básico de bilhões de pessoas, 1/4 da população mundial. Há 25 anos, a colheita de arroz da Indonésia era muito pequena. A seca podia trazer rapidamente a fome e a dependência da ajuda externa. A Revolução Verde dos anos 70 abriu caminho para novas variedades de arroz. Mas à medida que a produção de arroz aumentou significativamente, o uso de fertilizantes adicionais e pesticidas começou a trazer problemas. Peter Kenmore, da Organização de Alimentação e Agricultura, tem sua opinião a respeito. Subitamente, primeiro em locais isolados, depois em toda a Ásia, do leste ao oeste, surgiram milhares de insetos predadores, entre os quais o gafanhoto do arroz selvagem. Este gafanhoto não era considerado uma praga antes do uso dos pesticidas. Ele se tornou depois que os defensivos destruíram as aranhas e outros inimigos naturais seus nos campos de arroz, permitindo que a espécie se multiplicasse sem nenhum controle. Para complicar ainda mais a situação, esta espécie de gafanhoto costuma colocar seus ovos no interior dos caules da planta de arroz, onde ficam protegidos das toxinas.
Assim, enquanto os produtos químicos destroem todas as formas de vida existentes na superfície da planta, uma nova geração de gafanhotos está se preparando para sair da casca em poucos dias. Eles surgem em um mundo onde não há inimigos que interrompam seu caminho e se dedicam a devorar as plantações. O gafanhoto do arroz selvagem tem um ciclo de vida curto. Vive somente 23 dias comparados aos vários meses de muitos de seus predadores. Assim, enquanto a população de gafanhotos pode se multiplicar em questão de semanas, será preciso muito mais para que o mesmo ocorra com seus predadores. No final dos anos 70, esta explosão de gafanhotos estava se tornando uma catástrofe, destruindo a produção de centenas de quilômetros quadrados de terras férteis e fazendo a lavoura apodrecer antes mesmo da colheita. Em 1986, a peste destruiu 100 mil hectares de campos de arroz. Em desespero, alguns agricultores estavam pulverizando inseticidas até 20 vezes num período de 6 semanas, gastando verdadeiras fortunas em produtos químicos sem obter resultados visíveis. Na verdade, tudo o que fizeram foi liquidar todos os predadores naturais que poderiam controlar a população de gafanhotos. Nos campos de arroz selvagem não pulverizados com inseticidas, há centenas de espécies de inimigos naturais dos gafanhotos. Alguns desses inimigos, como as libélulas, por exemplo, passam a maior parte do tempo sobre as plantações. Outros vivem na parte superior das folhas. Algumas aranhas tecem suas teias no topo das folhas e certas espécies de aranhas caçadoras, como a licosa, perseguem suas presas subindo e descendo pelos caules das plantas. Movendo-se entre as partes mais grossas dos caules, entramos no reino dos besouros. Aqui convivem várias espécies predadoras que eventualmente podem se mudar para outras plantações depois que o arroz é colhido. Se descermos mais até bem próximo da superfície da água, mas ainda sobre a planta, encontramos pequenas aranhas tecendo um emaranhado confuso de teias. Elas são responsáveis por grande parte do extermínio das pragas, principalmente os gafanhotos do arroz selvagem. Finalmente, na própria superfície da água, há uma grande variedade de associações de insetos pernalongas, todos eles predadores. Eles se alimentam das pequenas larvas e filhotes de gafanhotos que escorregam da planta e caem na água. Para descobrir a eficiência destes predadores, Ken Moore e alguns entomologistas da região fizeram uma experiência. Em determinadas áreas não pulverizadas com defensivos químicos, eles instalaram uma série de viveiros feitos com rede de nylon para isolar uma pequena parte das plantas de arroz. Para verificar como o gafanhoto se comporta quando não tem predadores naturais, alguns deles foram colocados numa gaiola. Este viveiro foi colocado abaixo do nível da água, de modo a afastar quaisquer predadores naturais. Em outro, repleto de gafanhotos, foi colocada uma única aranha predadora. E, novamente, este viveiro foi fechado para que ficasse isolado do meio ambiente. Depois de algumas semanas, os 2 viveiros foram abertos. No viveiro onde não havia nenhuma aranha, a multiplicação dos gafanhotos tinha sido extraordinária. No outro, as plantas estavam quase completamente livres dos gafanhotos. O controle biológico natural havia cumprido seu papel com eficiência dramática. Na Indonésia e na Malásia, esse teste foi aplicado em vários locais para demonstrar aos agricultores que a maioria dos insetos encontrados em suas lavouras estava do lado deles. Este é Peter Oy, do Instituto Internacional de Controle Biológico. Provavelmente 90% dos insetos ou outras espécies encontradas nas lavouras de arroz são benéficas, ajudam os agricultores a controlar as pragas.
Nosso objetivo deve ser, portanto, treinar os agricultores a reconhecer seus aliados nos campos. E quando eles forem capazes de fazê-lo, também estarão aptos a protegê-los e serão capazes de obter bons resultados sem recorrer aos inseticidas. A nível nacional, a aplicação desta filosofia teve ótimos resultados. Em 1985, o presidente Suharto, pessoalmente, baniu o uso de 57 pesticidas utilizados nas lavouras de arroz. Apenas 4 deles continuaram autorizados. As aplicações foram reduzidas em 90%. 3 anos depois, porém, a colheita de arroz tinha aumentado em 25%. Hoje, a Indonésia é autossuficiente na sua dieta básica. Mas a experiência de controle biológico não se limita aos campos do Extremo Oriente. Aqui, nas latitudes temperadas da Grã-Bretanha, as terras são fertilizadas pelas folhas que caem durante o outono, o que é muito mais correto em termos ecológicos. Se um campo fosse preservado de qualquer manipulação durante algumas centenas de anos, ele voltaria a exibir uma grande quantidade de árvores, gramíneas e pequenos arbustos, exatamente como era antes do aparecimento do homem na região. No final das contas, alcançaria o ponto de equilíbrio em que todas as espécies interagem de modo sutil e discreto. A grande variedade de parasitas, predadores e doenças manteriam as populações relativamente constantes. Qualquer flutuação que viesse a ocorrer seria determinada por sutis ciclos de aumento e diminuição sazonais, anuais e até mesmo mais longos. Na Grã-Bretanha primitiva, não havia nem sinal de pragas. Quando nos tornamos agricultores, tudo mudou. O equilíbrio da natureza foi alterado por uma espécie que desejava obter mais rendimento da terra do que todas as outras. Florestas foram destruídas para ceder lugar a lavouras, que, com o passar dos séculos, se tornaram cada vez maiores, até o uso da moderna maquinaria agrícola. Em uma monocultura extremamente simplificada como essa, a mesma espécie de planta ocupa terras que se estendem até o horizonte. As pragas, sem nenhum obstáculo, se movimentam através dela como crianças numa fábrica de chocolate. O mecanismo do equilíbrio da natureza desapareceu. Num sistema agrícola como este, devido à sua simplicidade, o equilíbrio é facilmente rompido. Se houver apenas 1 ou 2 espécies de pragas que se alimentam das nossas colheitas, devem ter inimigos naturais que se alimentam delas. Mas esses inimigos naturais podem depender de certas espécies de plantas ausentes da área cultivada. Ou eles podem precisar de uma árvore para se abrigar no inverno ou de uma rocha sob a qual se esconder no verão. E porque criamos um meio ambiente de plantio sem estas características, os inimigos naturais desaparecerão e o resultado será a proliferação das pragas. Um santuário tradicional dos predadores das pragas tem sido a sebes. Na realidade, não é a madeira da sebe que é importante, mas o emaranhado de plantas que existe debaixo delas e que protege muitas espécies das inclemências do tempo. Nos últimos 50 anos, mais de 100 mil quilômetros de sebes foram destruídas na Grã-Bretanha. Os pesquisadores da Universidade de Southampton estão buscando maneiras de trazer de volta os predadores para as lavouras, como Steve Rotten. Agora estamos vendo um típico conjunto de sebes inglesas muito bem cuidado e atraente. Mas se olharmos para a área que está debaixo da sebe, encontraremos algumas plantas silvestres anuais que na primavera podem invadir a plantação e avançar sobre a lavoura. Há um grande contraste entre as sebes e aquele aterro logo ali repleto de diversos tipos de plantas não tão cuidadas e atraentes quanto a sebe, mas muito mais úteis para o controle biológico da lavoura.
No inverno, as plantas cuidadosamente selecionadas deste aterro experimental abrigam várias dezenas de milhares de besouros e outros insetos predatórios. Na primavera, seus moradores emigram e passam os meses de verão nos campos de trigo, onde cada um deles consome avidamente dúzias de pulgões por dia. Caso eles não fossem eliminados, logo estariam se alimentando do próprio trigo. Os pulgões são inimigos tradicionais do produtor de trigo. Normalmente, são presas das joaninhas, besouros e aranhas, mas à medida que as sebes desapareceram, o centro das grandes plantações tornou-se inacessível para eles. Pode demorar várias semanas para um besouro rastejador alcançar o centro de uma grande plantação, uma vez que não é capaz de voar. O aterro funciona como uma espécie de ilha ecológica, pois reduz o tamanho do campo, permitindo que os insetos predadores o alcancem novamente. Uma ilha como esta, com 400 metros de comprimento, custa ao fazendeiro apenas 90 libras. Este espaço está sendo testado há 4 anos e ainda estamos pesquisando qual é a melhor combinação de plantas para a proteção dos predadores. Durante o inverno, uma máquina que funciona a vácuo recolhe amostras dos vários tipos de gramíneas para verificar se elas estão fornecendo uma cobertura eficiente. Além de simples, estes espaços não precisam ser permanentes. Caso os fazendeiros queiram mudar seu sistema de cultivo, estes aterros podem ser retirados em cerca de 1 hora e recolocados no mesmo campo ou num campo diferente em outro local. Eles não são, portanto, um elemento permanente da paisagem, a não ser que o fazendeiro assim decida. Uma versão mais atraente do mesmo tema é a flor americana denominada facília. Nos testes realizados, foram plantadas extensas áreas de facília em torno dos campos cultivados da ilha de White. A flor foi escolhida pois proporciona uma quantidade incomum de pólen que atrai uma variedade de pequenos insetos predadores dos pulgões. Neste caso, não é o próprio inseto que faz o trabalho, mas seus filhotes. Depois que é atraída pela flor, a mosca deposita seus ovos nas folhas da planta de trigo, onde os pulgões estão ocupados destruindo a plantação. Quando nascem, as larvas usam os pulgões como alimento. Para produzir os ovos, a fêmea precisa de enorme quantidade de proteína obtida do pólen da flor. E quanto mais pólen ela consumir, maior o número de ovos que colocará. Depois de algum tempo, as vorazes larvas chegam a consumir mais de 40 pulgões por dia. Em sua beleza e simplicidade, o mecanismo de controle da natureza é insuperável. Para os agricultores, foi uma verdadeira revelação. Os fazendeiros consideram este método útil e simples porque as sementes necessárias não são caras, florescem em cerca de 2 meses e as moscas que consomem o pólen proliferam com incrível rapidez. O agricultor é capaz de observar o benefício evidente do controle biológico em suas plantações. Eles apreciam esta tecnologia simples para controlar as pragas de maneira fácil, descomplicada e rápida. A existência de monoculturas, porém, é apenas uma das causas da propagação das pragas. Outra delas é levar espécies de um determinado meio ambiente para outro completamente diferente, deixando para trás seus inimigos naturais. No período colonial, transportamos plantas e animais para todo o mundo, às vezes apenas para que as pessoas lembrassem do seu país de origem. Até a chegada dos europeus, a Austrália era o continente mais isolado de todos. Seu ecossistema era tão fechado que as espécies daqui evoluíram de modo completamente diferente de outros lugares do mundo. Elas tinham seu próprio sistema de controle e equilíbrio. Na Austrália, com a sua fauna única, o coelho, trazido pelos colonizadores ingleses para a caça e a alimentação, tornou-se rapidamente uma praga muito séria.
Nenhum dos predadores nativos, os marsupiais predadores, estavam adaptados para se alimentar de coelhos e, além disso, a população deles mantinha-se estável e pequena. As raposas e várias doenças que funcionavam na Europa como os predadores naturais do coelho simplesmente não existiam na Austrália. Durante várias gerações, a luta para controlar a população de coelhos foi cruel. Quando se tornaram demasiado numerosos para serem mortos um a um com golpes de cacetete, tentou-se o envenenamento por produtos químicos espalhados em extensas áreas do país. Até a mixomatose não foi tão eficiente como costumava ser, uma vez que os coelhos desenvolveram uma resistência ao vírus. Na Austrália, o primeiro grande sucesso para controlar pragas exóticas não foi na luta contra o coelho, mas contra uma planta extremamente invasiva. O relato da opúncia e do herói que a venceu tornou-se um clássico na história do controle biológico. Este antigo filme conta a história da maior invasão provocada por uma planta que o mundo jamais conheceu. Ela chegou a dominar uma vasta área de pastagens e de agricultura, proliferando a uma taxa de 1 milhão de acres por ano. O filme foi feito em 1929. 4 anos antes, a opúncia cobria uma área de Queensland maior que a Inglaterra e o país de Gales juntos. O cacto tinha sido trazido da América Latina. Sem predadores naturais na Austrália, a opúncia se espalhou rapidamente. A busca de um mecanismo de controle estava sendo pesquisada desde 1920. Cerca de 50 insetos possíveis predadores foram trazidos da América Latina e testados. Dentre todos, um demonstrou ser o ideal. Era uma mariposa proveniente da Argentina, denominada Cactoblastis. A mariposa adulta deposita seus ovos em longas varetas presas aos espinhos dos cactos. Quando as lagartas saem dos ovos, desaparecem no interior da planta e começam a comer. É importante saber que o paladar da lagarta é extremamente seletivo. Ela come somente esta planta e nenhuma outra. Em 1927, quando havia mais de 10 mil quilômetros quadrados para serem tratados, milhões desses insetos precisaram ser criados. Neste filme, vemos como os casulos eram colocados em gaiolas de onde as mariposas saíam para pôr seus ovos, recolhidos diariamente. Os ovos eram cuidadosamente pesados para estabelecer seu número. Esta coleta tinha 5 milhões de ovos. Se alguém duvidar, que conte. Os ovos eram colocados em superfícies de papel molhado, 2 ou 3 varas de ovos em cada uma e em seguida acondicionados em caixas com cerca de 100 mil ovos cada uma. Enormes quantidades desses ovos já foram distribuídas dessa maneira. Se voltarmos ao passado por um instante, veremos um denso campo de opúncias nesta foto tirada em 1926. Nunca mais a opúncia alcançará novamente as proporções de praga que atingiu nos anos 20. O Cactoblastis foi um sucesso tal que erguera um monumento em sua homenagem. Mas nem sempre as coisas caminharam tão bem. Bem, na fase inicial do controle biológico, aprendemos muito bem o que poderia dar errado, depois que uma série de inimigos naturais que não eram os predadores próprios da praga em questão foram introduzidos. O resultado foi que eles mesmos acabaram se transformando em pragas. Um dos casos mais dramáticos foi o do sapo da cana-de-açúcar da América do Sul, que foi introduzido na Austrália para controlar os besouros dos canaviais. Bem, ele realmente se alimentava dos besouros dos canaviais, mas como a maioria dos sapos também comia outros insetos. Ele comia tanto as pragas quanto os insetos benéficos. E como seu ciclo vital não estava condicionado ao da praga, ele comia também as outras espécies, proliferando em abundância, se tornando um problema geral. Para piorar a situação, o sapo da cana-de-açúcar possui um veneno violento nas glândulas parótidas, tornando-o quase invulnerável a qualquer outro predador. O sapo foi introduzido em 1935 e até hoje sua população não para de crescer.
Desde o início do controle biológico, aprendemos uma lição importante, a de que os agentes biológicos de controle devem ser específicos. Só podem se alimentar das pragas das quais eles são predadores naturais, a fim de não colocar em risco o meio ambiente onde entram em contato com animais e plantas nativas. Eles também devem estar intimamente ligados ao histórico das pragas para serem capazes de reduzir seus números rapidamente e, ao mesmo tempo, permanecer no meio ambiente para evitar o aumento da população de pragas caso ela volte a ocorrer. A aplicação destes princípios é a tarefa do Instituto Internacional de Controle Biológico, que tem sede em Silkwood Park, Berkshire. Aqui em Silkwood Park temos um centro de isolamento para uma rede mundial de controle biológico. Os agentes do controle biológico de uma parte do mundo vêm para testes antes de serem introduzidos em outra área. Biological control agents from one part of the world check in here for quarantine and check out on their way to another area. Quando introduzimos um agente de controle biológico em um país, temos que testá-lo em isolamento durante algum tempo. Ter certeza que, ao ser retirado de seu local de origem, ele não contaminará seu novo habitat, transmitindo uma doença às plantas ou propagando um inseto que se torne uma praga. O hotel de Silkwood Park já teve hóspedes ilustres. Esta pequena vespa já salvou milhões de pessoas da catástrofe. Pessoas que dependem da mandioca para sobreviver. A mandioca foi trazida para a África da América do Sul há 300 anos. Provedora de carboidratos, tornou-se o alimento básico de milhões de africanos. É uma cultura de raiz muito valiosa, pois é capaz de sobreviver até 6 meses sem chuva e permanecer no solo por até 2 anos. Há 20 anos, uma espécie de besouro, que é praga na América do Sul, chegou à África. O besouro suga a seiva da planta da mandioca, interrompendo seu crescimento e impedindo que os nutrientes atinjam as raízes. No final dos anos 70, 4/5 da lavoura de mandioca no continente estava sendo destruída. Sprays químicos não são apenas caros demais para a maioria dos agricultores africanos, como não têm efeito sobre o besouro. As próprias folhas da planta atuam como um escudo, e mesmo que uma toxina conseguisse ultrapassá-las, o besouro estaria protegido pela sua couraça encerada. A única alternativa razoável para controlar a praga seria descobrir os inimigos naturais em seu lugar de origem. A mandioca provém da América Latina e, por isso, nosso palpite era de que iríamos encontrar o besouro naquela região. O material recolhido na África foi estudado por especialistas, taxonomistas e espécies similares foram identificadas na América do Sul. A pesquisa, então, teve início. Finalmente, em um pequeno campo no Paraguai, o besouro foi encontrado. O besouro encontrado no Paraguai possibilitou que se identificasse seu inimigo natural, a Epidinocarsis, uma pequena vespa parasita que põe seus ovos no interior do besouro. À medida que a larva cresce, vai consumindo o besouro. A vespa foi criada em grande escala no Instituto Internacional de Agricultura Tropical, na Nigéria. Milhões teriam que ser criadas e espalhadas por todo o continente. Aviões foram especialmente adaptados para fazer com que os insetos fossem dispersos da maneira mais eficiente possível. O
parasita prolifera muito rapidamente e em algumas áreas a distribuição manual foi tão eficiente quanto por avião. No prazo de 1 ano, os descendentes daquelas vespas podiam ser encontrados a centenas de quilômetros de distância desta plantação de mandioca. A vespa foi solta a partir de dezenas de pontos de distribuição em todo o continente. Sem que o resto do mundo soubesse, a África conseguiu evitar a ameaça de um desastre ainda maior. Como vemos neste filme, um grão deste veneno é suficientemente forte para matar um gafanhoto. Mas esta nuvem de gafanhotos migrantes cobre dezenas de quilômetros quadrados. As árvores estão cobertas por milhões deles. Qual a chance que se atinja 1/10 desse enxame? Uma nuvem de gafanhotos igual a essa pode surgir em qualquer lugar de um momento para o outro. Tentativas para controlar o enxame por terra ou por ar nunca poderá ser uma solução final. Ainda hoje a solução final não foi encontrada. Produtos químicos mais antigos, como o dieldrin, agora são considerados tão perigosos que seu uso foi proibido na maioria dos países. Outros produtos menos persistentes que o substituíram têm que ser pulverizados inúmeras vezes. Este é um inseto cuja população se reproduz em ondas maciças a intervalos irregulares. Mas como se movimentam muito, os inimigos naturais que se alimentam deles não conseguem controlá-los. Será que neste caso precisaremos recorrer a pesticidas no futuro? Bem, talvez não. Em vez de atacá-los com pesticidas, existe uma possibilidade de fazer com que seus inimigos naturais os persigam. Neste caso, os inimigos naturais não são animais, mas doenças. No Instituto Internacional de Controle Biológico, uma pesquisa está sendo desenvolvida para encontrar a doença que mate o gafanhoto. O candidato mais forte é um fungo. Uma vez que é extremamente específico, esse fungo não pode atacar as pessoas nem o meio ambiente. Mas um fungo não se espalha com facilidade entre os gafanhotos em seu ambiente seco e desértico. Estudos de laboratório estão em andamento para saber se as antigas máquinas de borrifar usadas para produtos químicos podem ser adaptadas para disseminar esporos de fungos vivos. Um teste foi criado para simular a substância sendo espalhada de um avião. Quando os gafanhotos são presos pelo tórax, seu reflexo é bater as asas como se estivessem voando. Essa nuvem de gafanhotos simulada é então atingida pelo spray contendo fungo. Ao atingir o corpo de um gafanhoto, os esporos penetram a dura carcaça que o envolve. O fungo cresce no interior do inseto. Alguns dias depois, sai para fora. Quando a próxima horda de gafanhotos reaparecer, estaremos prontos para recebê-los com uma arma biológica nova e potente. Mas o que podemos fazer quando somos ameaçados por uma praga que não pode ser controlada química ou biologicamente? E se aparecer uma que, apesar de parecer inócua, alimente-se de carne humana? Neste filme, vemos que, para a maioria das pessoas, este inseto se parece com qualquer mosca doméstica. Mas não é. Trata-se de um assassino. Ele alimenta-se de carne viva quando está no estágio de larva. Em geral, é chamada de mosca do Novo Mundo.
A fêmea é atraída por feridas abertas em animais, mesmo as menores. Ela coloca centenas de ovos no ferimento. Esses ovos, com o tempo, geram larvas que entram na ferida e se alimentam de carne. O cheiro atrai mais moscas, que por sua vez depositam mais ovos. As larvas crescem, aumentam e aprofundam a ferida. Em alguns dias, uma ferida tão pequena quanto uma mordida de carrapato torna-se uma cavidade do tamanho de um punho. O animal fica fraco e vulnerável a infecções e pode morrer. Qualquer animal de sangue quente, doméstico ou não, pode ser atacado. Vacas, carneiros, cachorros, gatos. Até os seres humanos. Em uma área infectada, ninguém está a salvo. Esta mosca é nativa das Américas Central e do Sul e sua história data de milhões de anos. O único momento em que pode ser atingida é quando já penetrou na carne da vítima. Nas outras etapas do seu ciclo vital, ela fica dispersa nos campos quando adulta ou sob a terra quando pupa. Frente a tal problema, a resposta pode ser surpreendente. O jeito é criá-las em cativeiro e quanto maior o seu número, melhor. Na província de Chiapas, no sul do México, está a única fábrica do mundo dessas larvas. A qualquer momento, podemos reunir até 600 milhões de moscas. A fábrica talvez seja o exemplo mais espetacular de esterilização de insetos. Essas moscas estão sendo criadas com o propósito de se tornarem inférteis. O sucesso do programa depende do único momento frágil no seu ciclo de vida. A fêmea só pode se acasalar uma vez. Se isso ocorrer com um macho estéril, não poderá procriar. Para simular uma ferida aberta, os vermes são criados com uma dieta à base de sangue, leite e ovos. Neste estágio, são mantidos em um ambiente gelatinoso que permite sua fácil manipulação. A temperatura e a umidade são mantidas, tendo em vista o nível de conforto para vermes, não para os humanos que trabalham no local. Este é o Dr. Harold Hoffman, da fábrica de produção de mosca do Novo Mundo. A temperatura média no andar onde a produção está localizada é elevada e com 60% de umidade. Na primeira sala, você pode encontrar temperaturas ainda mais elevadas e umidade em torno de 80%, o que significa condições climáticas mais extremas do que a da maioria das florestas. Você precisa se acostumar com o cheiro causado pelo resíduo metabólico gerado pelas larvas, além das bactérias que competem entre si no alimento. Normalmente, o resíduo transforma-se em amônia e irrita os olhos, o nariz e a garganta. Quando as larvas já estão crescidas, arrastam-se para fora das bandejas e caem no chão. Este movimento é instintivo. Quando estão na natureza, eles deixam a ferida onde moravam e penetram no solo para se transformar em pupas. Na fábrica, as larvas são recolhidas e colocadas em serragem para simular as condições do solo. 5 dias depois que se transformam em pupas, no momento em que as gônadas estão se desenvolvendo, estão prontas para a irradiação. O tempo certo é fundamental, pois assegura que, quando saírem do estado de larvas, as moscas estarão intactas, mas estéreis. As pupas são submetidas a doses precisas de radiação gama, proveniente de uma fonte de césio-137. As pupas estéreis são embaladas em caixas com 100 insetos. Quando as caixas são jogadas de um avião, as moscas estão adultas e prontas para fazer seu trabalho.
Entre 1957 e 1990, mais de 400 bilhões de moscas estéreis foram espalhadas. A mosca foi erradicada em grande parte dos estados do sul dos Estados Unidos e do México. O programa terá continuidade até que a América Central fique livre delas. Em 1988, porém, uma partida de carneiros do Uruguai trouxe o inseto para o norte da África. Foi a primeira vez que a espécie foi vista fora do Novo Mundo. Se tivessem se estabelecido no novo território, teriam espalhado a praga pela África do Sul, Europa e Oriente Médio. Jeff Walsh, do Instituto Internacional de Controle Biológico, pode nos dar mais informações. Quando a mosca foi descoberta, sinais de alarme soaram em todo o mundo. As Nações Unidas, assim como outras instituições, estabeleceram um programa em larga escala com a disseminação de machos estéreis na Líbia para erradicar a mosca do Velho Mundo. Se não fosse erradicada, ela se disseminaria pela África e Europa, causando danos incalculáveis à criação de animais e até mesmo à vida e à saúde humanas. Por conseguinte, a fábrica destas moscas, construída no México, forneceu a matéria-prima. Milhões e milhões de moscas foram embarcadas de avião no México para a Líbia para serem soltas nos campos. A população desapareceu em outubro de 1991 e as Nações Unidas puderam declarar que a espécie tinha sido erradicada no Velho Mundo. Mas a nova tecnologia da guerra contra as pragas não se limita a programas internacionais contra gafanhotos migrantes, besouros pálidos e moscas carnívoras. Os jardineiros amadores de amanhã poderão adquirir a tecnologia em qualquer loja. Em uma determinada área desta fazenda, em Colchester, os tomates estão sendo embalados para os supermercados. Nesta outra, acarinos predadores estão sendo ensacados para as estufas comerciais. Cada envelope contém uma colônia desses predadores que irão proliferar durante várias semanas. Quando uma ponta do envelope é cortada, eles se espalham em grandes quantidades e devoram as pragas. Mas se os pequenos acarinos são uma praga contra alguns tipos de insetos, deixam a vida dos seres humanos muito mais segura, pois evitam que os tomates sejam protegidos com pesticidas químicos. Dr. Clive Wall, do Centro de Controle Biológico, se dedica ao assunto. Se você tiver uma estufa como esta e borrifar as plantas com pesticidas toda a semana, ficará exposto a eles, mesmo que use roupas protetoras, o que ajuda, mas não altera o fato de que ficará exposto regularmente a eles. Existe uma outra vantagem na retirada de produtos químicos das estufas. Uma das principais tarefas dos que trabalham nelas é a de polinizar manualmente as flores dos tomates. Com os produtos químicos fora do caminho, um polinizador mais eficiente voltou à ativa: a abelha. Hoje, colmeias em miniatura e pacotinhos de besouro adornam as estantes das estufas americanas. Acho que esta abordagem abriu uma nova era de possibilidades no controle das pragas, pois se hoje estamos usando os agentes como pesticidas, podemos aproveitá-los como um mecanismo preventivo que pode ser acionado antes de a praga realmente aparecer. E podemos fazer com que a planta fique cercada de predadores o tempo todo. É uma grande vantagem para o agricultor poder carimbar seu produto com a frase "sem pesticidas". A humanidade dependeu dos pesticidas na maior parte do século. Mas em todo o mundo, a demanda por controles biológicos tem aumentado regularmente. Será que o uso de pesticidas está com os dias contados?
Quando levamos em conta que entre 30% e 40% da produção global de alimentos é comprometida pelas pragas, fica claro que precisamos melhorar nossos métodos de controle para obter resultado. Talvez precisemos utilizar ainda os métodos convencionais, como, por exemplo, pesticidas. Mas é provável que o papel dos pesticidas no futuro seja cada vez menor. Uma abordagem biológica é a chave para essas novas técnicas de controle de pragas. Seja sabotando os esforços de acasalamento das espécies, espalhando doenças ou introduzindo predadores ou parasitas específicos para determinadas pragas. Mas apesar de todos os nossos esforços, estamos empenhados numa verdadeira corrida. Uma corrida contra a multiplicação dos seres humanos. Entre as espécies que competem pelos recursos da natureza, somos as mais vorazes de todas.